Mas com esse trabalho, esses vídeos que nós estamos produzindo, nós vamos tentar fazer um documentário e para identificar professores de universidades negros e saber como eles lidam com o racismo na sociedade e no âmbito acadêmico. Aí, no caso, a gente vai fazer algumas perguntas para o senhor. Tá? Eu quis para o senhor me contar um pouco sobre a sua trajetória profissional, a sua área de formação e as suas principais experiências profissionais e pesquisas, assim. E a gente também queria que você se apresentasse pra gente. A gente somos alunos da Educação do Campo de Seropédica, somos do segundo e do primeiro período, e esse trabalho é um trabalho integrado que atende a nossa pedagogia da alternância. Então a gente queria conhecer um pouco o senhor, saber suas experiências profissionais e de vida. Tá bom. Tá. Foi muita coisa que falaram aí, mas vou tentar. Então, primeiro você, não precisa chamar de senhor não, você tá bom. Então, meu nome é Walter Filé, apesar de que oficialmente é José Walter Pereira, mas eu assino minhas coisas, minhas produções como Walter Filé. Sou professor aqui do IEM, Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e sou professor também do programa de pós-graduação em educação aqui e do programa de pós-graduação em educação da UF também. Bom, a minha trajetória, acho que foi isso que você perguntou, né? Minha trajetória é uma trajetória meia irregular, porque eu não sou uma pessoa que tem uma carreira acadêmica desde sempre. A minha carreira acadêmica é muito tardia. Eu já, assim, passei por muitas coisas, desde teatro, sou fotógrafo profissional, trabalhei muito tempo como fotógrafo profissional e coordenei um projeto de comunicação popular, de comunicação comunitária, que foi a TV Machambomba, aqui na região da Baixada Fluminense. Trabalhei também num projeto no Hospital Psiquiátrico, criando uma TV com os doidos, chama TV Pinel. E assim, a minha vida foi uma vida muito de militância, tanto que a minha militância acabou indo parar numa ONG, que foi essa ONG, o CECIP, que foi a ONG que criou a TV Machambomba. Antes disso eu militava também com questões culturais em Nova Iguaçu, inclusive como fotógrafo. Foi aí que eu conheci o Luiz Fernandes, novinho, 20 e poucos anos, vocês não sabiam, mas o Luiz foi o primeiro presidente do Sindicato dos Comerciários de Nova Iguaçu, e foi sob o mandato dele que a Nova Iguaçu teve a primeira greve de reivindicação da Semana Inglesa, né? Então o Luiz também foi fundador da CUT Baixada, enfim, a gente se conhece há muitos anos. Agora a gente está velho, o pessoal pensa que a gente começou agora. E assim, a minha militância desde sempre foi a discutir imagem, processos comunicativos, principalmente tentando um enfrentamento da nossa maneira de pensar a televisão, que é uma televisão que nem os suecos têm uma televisão com tanto branco. Eu tenho um amigo sueco que a primeira vez que ele veio no Brasil ele ficou espantado, porque ele ia para a rua, via a população brasileira, ia para assistir algum programa da televisão aberta, achava que era outro país, não o Brasil. Então a minha trajetória foi um pouco por aí, né? Trabalhando, militando com a questão da arte. Eu trabalhei também no primeiro projeto de educação pública feito no governo Brizola, que foi o projeto do CIEPS. Eu trabalhava na discussão de cultura, que foi o primeiro projeto de educação que pensou outros profissionais, além dos professores, para frequentar o espaço da escola. E assim, lá pelas tantas eu comecei a me interessar também
pela questão da universidade, fiz meu mestrado, meu doutorado e estou aqui. Né? Você podia falar pra gente qual foi seu mestrado, o que você fez seu mestrado, o que você leciona hoje em dia? Então, o meu mestrado foi em linguagem audiovisual, formação de professores de linguagem audiovisual, porque eu sempre achei que o professor ele está muito atrelado às formas de escrever e de ler do seu tempo, né? Um professor para uma sociedade oral, ele precisa, né, dominar bem a questão da oralidade. Um professor que é da era da escrita, ele precisa dominar bem a escrita, trabalhar com a escrita como... Gostei desse... Vai ficar bacana, depois corta de fundo. E, assim, a gente está vivendo um mundo que a linguagem audiovisual perpassa, ou a gente aprende muito, a gente se comunica muito, a gente narra cada vez mais com a linguagem audiovisual também. Então, eu sempre achei que os professores deviam dominar também, entender um pouco mais, tanto a questão da imagem quanto a questão do audiovisual. Então, meu mestrado foi nisso, educação, e a discussão de processos comunicativos, porque a escola lida com processos comunicativos, né? Se são horizontais, se são verticais, que tipo de linguagens a escola escolhe para incluir ou para excluir as pessoas. Então, a minha pesquisa de mestrado foi um pouco assim, né? E no doutorado eu fiz uma pesquisa que foi a pesquisa sobre o projeto que eu mais investi na minha vida, que foi um projeto de memória do samba carioca. Um projeto chamado Puxando Conversa, um projeto onde eu já gravei 27 programas, não sei que nunca se dizer 27 ou 29, mas enfim, por aí perto. Programas com compositores do Rio de Janeiro. E a minha ideia nessa pesquisa foi... começou com... quando a gente vai perceber como é que o Rio de Janeiro tenta se inventar depois da República e depois da suposta abolição da escravidão, o Rio de Janeiro pretende, como um projeto de uma elite, ser a Paris dos trópicos, né? Então eles fazem uma reforma urbana que foi feita pelo Pereira Passos, vocês devem saber. E nessa reforma urbana, um dos objetivos da reforma era jogar a criolada bem para longe, para que a gente não tivesse rastros do nosso destino, segundo eles, que foi a escravização. Então, assim, se tirou negros e pobres para a periferia, o centro do Rio passou a ser um lugar para ser orgulho, para mostrar para os estrangeiros, né? A gente tinha muita inveja de Buenos Aires, né, que era uma loiridão só. Então a gente achava que o Rio podia viver sendo uma cidade branca, né, ou pelo menos onde se tivesse muitos elementos da cultura branca, europeia e tal. E quando a gente estuda a reforma urbana, uma coisa que a gente percebe é que eles fizeram isso, e fizeram isso não só arquitetonicamente, mas fizeram isso na educação, né? Fizeram isso nas leis, porque se o negro era pego em algum lugar e não mostrasse que estava com carteira assinada, era preso por vadiagem. Então a ideia era manter o negro fora do lugar onde era para os brancos, e uma vez que se você frequentasse, você tinha que dizer quem era. Não é à toa que até hoje os babás usam uniforme, né? Para não confundir, para dizer que você não é daí, dá para botar o olho. E aí quando eu gosto muito de samba, sempre gostei muito de samba, sempre fui muito próximo do samba, e eu já tinha feito um projeto de samba na Machambomba, e uma coisa que a gente percebia é que com todo o esforço que a elite cultural, a parte de uma elite brasileira fez para o Rio ser uma Paris, qual é o símbolo mais marcante do Rio de Janeiro? É exatamente o samba. Então eu fiquei muito interessado em saber o que o samba e os compositores tinham de conhecimento para
colocar sua marca definitiva na cultura da cidade que queria ser Paris, né? Então, óbvio, se um grupo populacional é capaz de uma força dessa, é porque esse grupo tem muita coisa para nos ensinar, muita coisa ele contribuiu com a produção do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Porque o samba não é uma coisa do Rio de Janeiro. E por isso que eu fiz o meu projeto de doutorado é um pouco ouvindo histórias dos compositores, mas não ouvindo histórias para fazer análise do que eles diziam, não. Ouvindo histórias para depois me ouvir, para saber se eu aprendi alguma coisa. Compreendi. E aí conta pra gente um pouco como o senhor chegou à Universidade Rural do Rio de Janeiro. Um concurso. Ah, sim. Sim, mas o que te motivou mais assim a estar nesse lugar, ocupando espaço? Se eu disser que for salário, pega mal? Não muito. Não, é brincando. Não é assim a sua militância? Assim, Eu, na verdade, quando eu terminei meu doutorado, eu fui para uma bolsa que tinha antigamente, que era a bolsa de recém-doutor para a UF. Quando saiu o concurso da Rural, fiz o concurso da Rural e vim para cá. Essas coisas, elas não têm uma justificativa por que você vai fazer. Porque podia ser na UF, podia ser na UFRJ, podia ser na UERJ. Mas eu fiquei particularmente muito feliz de ter sido a Rural, e principalmente o IEM aqui em Nova Iguaçu, porque eu passei grande parte da minha vida na Baixada Fluminense. Hoje eu moro em Nova Iguaçu, em Niterói, mas eu morei muito tempo em Belford Roxo, né? Eu militei, tudo isso que eu contei para vocês foi numa militância aqui na Baixada. Eu morei muito tempo em Nova Iguaçu, militei muito em Nova Iguaçu, então voltar para Nova Iguaçu era realmente uma coisa muito legal, né? Você dá uma contribuição de outra forma, né? Então é um pouco entender também, e também ser uma pessoa assim, não é vantagem nenhuma, mas tem algumas vantagens de você conhecer um pouco a Baixada, você ter vivido na Baixada e ser um pouco da Baixada, se sentir da Baixada. Só para dar uma ideia, uma vez teve avaliação de um curso aqui na Rural, eu era de uma comissão que ia ajudar na avaliação desses cursos, e uma pessoa da Rural, de Seropédica, falava para esses avaliadores, assim, todo orgulhoso, né, de que a Rural veio oferecer uma oportunidade a Nova Iguaçu. E eu falei, alto lá, colega, Nova Iguaçu também está oferecendo uma grande oportunidade da Rural aprender um monte de coisa. Então, também estar nesses espaços serve um pouco de contraponto, porque a universidade sempre se insinua como tentativa de rezar a segunda missa. A universidade, alguns personagens da universidade, ou algumas formas de fazer ciência, ainda estão sempre muito preocupados em rezar a segunda missa, ou seja, continuar com a catequese, continuar marcando as faltas das pessoas que entram, marcando as faltas de determinadas regiões, e de olho na Europa, e reclamando quando olham para a sala de aula e dizem, nossa, só tem isso. Não parece muito com o público europeu. Então, estar aqui também ajuda a fazer um pouco esse contraponto, essa discussão. Indo agora para um lado mais aprofundado do objetivo da entrevista, que é sobre racismo, eu gostaria que o senhor definisse para a gente o que é o racismo hoje na sociedade. Cara, o racismo, para mim, o Muniz Sodré tem uma frase que eu acho muito interessante. O racismo é o mal-estar civilizatório brasileiro. Efetivamente, o racismo é a eliminação, né, de alguns grupos, fundamentalmente os negros, mas não só os negros, mas já que a gente está falando da questão racial, o racismo é a possibilidade de eliminação desses grupos, né? E o Muniz Sodré fala que o racismo é esse mal-estar civilizatório. E mal-estar civilizatório por quê? Porque a gente não quer falar, ou a sociedade brasileira não quer falar disso, mas ao mesmo tempo, toda hora ela tem um ato falho. Toda hora ela está
jogando cotidianamente com alguma coisa que te lembra o racismo, né? Seja quando você, um engenheiro altamente bem formado, faz um prédio e continua com a senzalinha lá. O que justifica isso? O que justifica, por exemplo, ainda o elevador de serviço? O que justifica ainda uma série de reações que a gente está assistindo no Brasil quando a negrada começa a entrar na universidade, né? Então, o Gessé de Souza tem uma coisa que ele fala, e outros autores também falam isso: o racismo é a única possibilidade da gente começar a entender o Brasil. Se a gente não começar a entender o Brasil a partir da discussão do racismo, a gente vai só passando de lado, assim, vai só tocando de leve em algumas questõezinhas, mas de fato, se a gente quiser construir um país, não tem outra alternativa senão discutir o racismo. E não digo só para discutir o racismo para os negros, não. Né? O Paulo Freire fala que, numa visão assim, de uma sociedade mais clássica, o desejo do oprimido é se tornar opressor, né? Mas, na verdade, quando a gente está falando da discussão do racismo, o desejo é que a sociedade branca que não reconhece o racismo também se libere, né? Também ele está contaminado por esse mal-estar civilizatório, também ele está contaminado por esse trauma. Porque o racismo é um trauma na sociedade brasileira. Enquanto a gente não tratar, não falar dele, não colocar todas as questões na mesa, a gente... Entendeu? Faz o quê? Não faz nada. A gente vai dizer que está criando um criolinho em casa, né? Ou camuflar e dizer isso de outra forma, né? A gente vai continuar... Outro dia alguém me contou uma história, acho que eu contei aqui para vocês, que foi muito interessante. Não, foi um professor lá da UERJ, da FFP, que ele falava que foi conversar com a professora da filha dele, uma professora que eu não sei de que, é uma coisa particular, né, de escola, não sei se é música ou alguma coisa. Aí ele foi conversar com a professora dela, e ele está conversando com a professora, a mulher fala assim: esse negócio de todo mundo estuda, esse negócio de Bolsa Família, hoje em dia meu irmão tem uma fazendinha e não consegue mais empregado para trabalhar com esse negócio de Bolsa Família. Ele falou: você paga pouco, hein? Seu irmão paga pouco pra caramba, porque Bolsa Família é uma merreca. Você paga menos ainda e quer alguém para trabalhar? Você não quer alguém para trabalhar, você quer alguém escravo. E aí ela falou: não, mas e seu irmão também, o cara falou: seu irmão é um bom filho da puta, né? Falou para ela: não, ele é um cara legal. Meu irmão é tão legal que, de vez em quando ele tem coisas boas que ele dá para os empregados, roupa, sapato, camisa. Aí acabou a fala, né? Acabou a fala, então lá ele falou assim: então tá, vamos concluir aqui nosso negócio com a Sofia, que é o nome da filha dele. Bom, então mês que vem eu estou com um casaco lá maneiro, que eu comprei, não estou usando mais, vou trazer para pagar a mensalidade da Sofia, tá bom? A mulher: não entendi. Como não entendeu? Seu irmão pode pagar os outros com roupa e eu não? Por quê? Você é melhor do que os outros? O que é isso? Se não esse mal-estar civilizatório. Por que alguém vai dizer que... Ou então você costuma ouvir falar: eu fui pegar uma menininha lá no interior de Minas, que ela não tinha chance nenhuma de ser alguém, ela trouxe para morar com a gente. Aí você vai ver história de um monte de gente, botava o banquinho para lavar a louça. O que é isso? Século XXI, gente. Né? Então, e eu acho que essas coisas a gente aprende. Né? E eu acho que se a gente não pensar uma educação que a primeira discussão tem que ser que sociedade a gente quer, se a gente quer fazer essa manutenção do racismo, não adianta, você vai ficar fazendo curso para
desenvolver habilidades, como essa galera idiota está querendo agora. Ah, eu sei fazer uma redação, eu sei dar uma aula apagando com o quadro com a mão esquerda. É um inferno. Né? Tem um cara, eu não lembro mais o nome dele, um educador, o Brandão, não sei o que Brandão, não vou lembrar o nome, que eu já estou velho e não tenho nome. Ele falava o seguinte, que a educação tem duas funções mais visíveis. Qual é a serventia dela, na verdade, que ele falava? A educação só serve para ocultar ou resolver problema. Se não está resolvendo, nego, alguma coisa está errada. Então é a segunda opção. Então, acho que o que a gente percebe quando vê vocês aqui é que, porra, rolou, está acontecendo, mas ainda falta muito. Antes de ir para cá, eu estava dando uma pesquisada sobre o senhor na internet. Aí eu vi um projeto que o senhor fez no Colégio Arruda, sobre imagens e... Arruda? É. Arruda, porra, já ia pensar que era aquele ali. Não, que era um projeto sobre uma escola, sobre imagens e educação do preconceito. E no começo do vídeo, tinha um textinho, uma fala bem interessante, que fala assim: o diretor de uma escola pública negro viveu várias vezes a mesma situação. Alguém que chega à escola para falar com o diretor e, sem conhecê-lo, dirige-se até o local onde informa que ele estaria. Quando ele está com o secretário da escola, que é branco, invariavelmente a pessoa se dirige a ele, ao secretário, certo de estar falando com o diretor da escola. Muitos nem ao menos percebem o negro que está ao seu lado. Sobre esse texto aqui, eu queria saber se você já passou por alguma situação de racismo, ou se já se presenciou dentro da universidade ou dentro de uma escola. Eu acho que, assim, essa é uma pergunta no Brasil que é muito... Eu vou começar pela pergunta. Essa pergunta, ela só quer, na verdade, saber em que medida a pessoa presta atenção ou não. Porque viver o olhar todo mundo já. Agora é saber se as pessoas estavam ligadas, se perceberam, se acharam que estava ficando doida, alguma coisa desse sentido. Porque viver num país racista e machista, numa sociedade como a nossa, você vai... Óbvio que você já sofreu e óbvio que você já viu, ou já presenciou. A grande questão é que muita gente não leva isso... não é racismo. Peraí, né? Pelo amor de Deus. Assim tudo é racismo, gente. Falou brincando, ou falou, né? Essas coisas que a gente ouve por aí. Cara, a primeira coisa, essa ideia desse professor aí, que foi um cara que eu conheci, isso acontece sempre, cotidianamente, né? Primeiro, você tem assim, se você olhar os professores, vou falar de mim, que foi a pergunta que foi muito direta para mim. É muito comum você estar na frente de algum projeto muito interessante, e o tempo todo as pessoas ainda ficam querendo que tenha outras referências, querendo que o projeto tenha outra origem, não a origem aí em você. Ou então pelo fato de você estar num determinado lugar dando aula. Eu dava aula na UERJ, já dei aula na UERJ Maracanã, e na sala, se você entrar, ainda tem gente que entra na sala assim e começa a falar, outro professor começa a falar e não te considera. Acha que você também é um aluno, sei lá o quê, né? Diferentemente se tem, né, o diretor do IEM de terno, né, alguém vai logo dizer, pô, esse cara é um cara importante. Agora, se eu chegar lá de boné ainda e ficar lá no coisa da direção, igual esse aí, óbvio que as pessoas vão... A relação é de outro tipo, entendeu? Presenciar, você presencia todo dia, cara, todo dia e toda hora. E por isso que a gente fala da questão da imagem. Liga a televisão brasileira que você está presenciando racismo segundo a segundo. Você pode botar assim, gravar, não precisa pegar um pedaço. É o lugar, o papel do negro, o lugar do negro. Como é que você associa o negro na notícia? Né?
eu estava vendo um jornal outro dia e dizia assim, um cara que foi pego aí com drogas e dizia assim, suspeito de tráfico. Né? Uma pessoa na favela que foi? Temperatura do... Foi. Tá esquentando, mas tá continuando gravando. Já perdi o que eu ia falar. Uma pessoa na favela. Pois é, que é assassinada todo dia pela polícia. Essa pessoa, ela é, primeiro, antes de tudo, um suspeito. Nunca é um morador, porque deveria ser um morador, até que alguém provasse que ali... Por que é um morador de uma favela suspeito e um morador da Barra da Tijuca, um branco, não é suspeito? Né? Então, a linguagem, a produção imagética das pessoas, né? Você olha, vai numa escola mais comum, né? A maioria das escolas, você olha os murais, você vê quanta referência de coisa bacana tem com gente preta, gente negra. Até a própria escolha das pessoas, quando as pessoas se sabem que são de origem negra, que tem uma família negra, a primeira opção é que ninguém quer sofrer, o máximo que alguém vai é dizer que é pardo. Isso é a incidência do racismo naquela pessoa. Quem que vai querer ser negro e tomar pancada direto? Né? E é interessante, como o Nanga fala uma coisa muito justa para essa ideia, é de que o racismo no Brasil é um crime perfeito, né? Porque quem é racista? Você pergunta quem é racista. Mas todo mundo conhece um racista, todo mundo já viu um caso de racismo, todo mundo já sofreu racismo, ou pelo menos o pessoal, a população negra. Então você fala, se tiver que condenar, condena quem se não tem o racista? Até quando o racismo entra na legislação, né, ninguém é condenado por racismo, é condenado por injúria racial. Você vê, o cara teve um ato de racismo, vai na delegacia, o delegado registra injúria racial. O que é isso? Né? O que é isso quando você percebe assim, a Shirley, uma amiga que estava aqui outro dia, falou assim, outro dia que eu vi a foto de Juliano Moreira, que foi um cara um grande psiquiatra brasileiro, né? Eu vi o Juliano Moreira e ela descobriu que o Juliano Moreira era negro. As pessoas agora estão descobrindo que o Machado de Assis é negro, que o Rebouças, que fez o Túnel Rebouças, é negro. O que é isso quando você tenta botar o rosto de Machado de Assis? Há pouquíssimo tempo que o rosto de Machado de Assis começou a ganhar outra tonalidade. Mas na minha época de estudo, Machado de Assis era branco. Como o cara que dá o nome à Academia Brasileira de Letras, a elite ilustrada do nosso país, é negro? E não é só aqui não. O primeiro presidente da Argentina era negro. Nem os argentinos sabem, os argentinos comuns e correntes, que estudaram, que fizeram universidade, né? Os que lutaram pela independência da América Latina, várias mulheres negras tem nessa história. Quem sabe disso? Tem gente que não sabe nem que tem negro na Argentina. Nem eles sabem que tem negro. Eles mesmo ficam negro na Argentina? Eu acho que não. A gente vai falar agora sobre um pouco sobre a visão do racismo e do antirracismo enquanto você é docente. Aí nessa visão a gente queria saber, em você enquanto professor, enquanto docente, como você trabalha essa temática do racismo dentro da universidade? A minha atuação na universidade como um todo é a atuação de quem está com essa questão cotidianamente e, como eu falei para você, está sendo um contraponto o tempo todo em que isso apareça como racismo e tal. Agora, como professor, eu tenho trabalhado muito nas minhas turmas, não a questão do racismo como uma coisa abstrata,
mas sempre com a possibilidade das pessoas pensarem sobre as suas histórias de vida e pensarem sobre as suas histórias de formação. Porque muitas das vezes a gente vem para cá e se enche de autores, e os autores falam também de coisas que são importantes, mas muitas das vezes para os alunos é abstrato. Você começa a entender o mundo quando você entende a sua história. E quando você começa a perceber que na sua história, uma série de coisas que você viveu como aluno, como filho, como... Aí a ideia de formação é ampla, não é só escolar não. Você vai vendo o que foi levando você a negar a questão racial, a negar ser negro, né? Até que você perceba que tem uma produção de preconceito, uma produção de discriminação, uma produção racista na sociedade que é naturalizada, ninguém vê. É simples, né? A gente tem uma colega aqui do doutorado, me orientando em doutorado, a Leide, que ela é uma pessoa de origem religiosa que começa a olhar para a formação religiosa como uma coisa racista. Começa a buscar na história de vida dela o tempo em que ela via os negros que batiam um tambor ali, que era todo mundo diabo. E como ela deixou de até olhar para aquelas pessoas. Então, a ideia do meu trabalho como docente é que as pessoas comecem a recuperar suas histórias de formação para tentar entender a lógica desse racismo institucional, desse racismo que perpassa o cotidiano, quer se queira ou não. Na família, né? Na escola, no trabalho, onde quer que seja, até entre negros. E você, assim, poderia descrever quais são as maiores dificuldades, não só como docente, que a gente sabe que você também tem vários projetos fora da universidade. Quais são as maiores dificuldades na questão quando você trabalha o racismo ou qualquer outra coisa, por você ser uma pessoa negra? Olha, eu acho que a dificuldade, não sei se é porque eu sou uma pessoa negra, não. Eu acho que a grande dificuldade de trabalhar o racismo é, como eu falei para você, como ele é uma coisa naturalizada, e as pessoas às vezes não reconhecem que existe, como é que você trabalha uma pessoa que o outro não sabe que existe? É quase como você está falando de um fantasma e querer que o outro acredite no fantasma. O outro fala, pô, mas eu nunca vi fantasma, eu não acredito em fantasma. Como é que você faz isso? Por isso que eu digo que a gente tem que começar fazendo com que ele pense sobre a sua vida. Que aí é mais concreto, ele vai dizer assim, pô, é mesmo, né? Como é que faz isso? E discutir toda vez que alguém se aproxima da discussão do racismo. Todo mundo que eu digo, inclusive as pessoas que se consideram brancas. Né? Porque às vezes as pessoas que são brancas se aproximam da discussão racial para dizer, eu quero discutir como os negros são injustos no Brasil. E talvez a gente possa sugerir que discuta seus privilégios. Né, Graça? Você sente a ausência de autores negros dentro dos planos de estudo da universidade? Total. E o Renato pior ainda, que é de filosofia, né? Porque na filosofia não se reconhece nem que existam filósofos negros, né? Porque você tem uma ideia de filosofia que começa na Grécia, né? Só que cada vez mais pesquisadores começam a pensar sobre... Porque as civilizações africanas, como o Egito, são anteriores à Grécia. Então tem muita coisa agora surgindo que os caras foram beber, foi na África. Mas como é que você começa a dizer dessa grande civilização branco-ocidental, falocêntrica, começa na África? Tá louco. Né? Então é total, cara, porque você tem algumas maneiras de você dominar, né, como nós fomos dominados, como nós fomos colonizados. Uma é com a arma, espada. Mete a espada e mata. Mata um monte de índio, mata um monte de gente. E a outra é a morte simbólica, né?
E você mata simbolicamente quando você produz um tipo de conhecimento onde você não está representado, onde você não existe. Então, não ter autores negros faz parte desse projeto de eliminação por completo. Porque o grande problema do Brasil e de muitos outros países, o grande problema da sociedade brasileira, a sociedade hegemônica, é que os negros resistem. Eles, uma vez, todo mundo achou que se começasse a misturar, acabava em pouquíssimo tempo. Deu errado. Foi o contrário. Começou a acabar os brancos. Né? Brancos puros é difícil no Brasil. Então, até hoje, uma elite brasileira, uma determinada elite, não sabe o que fazer com os negros. E a gente está vendo agora, assim, quase que textualmente, né, essa ideia de que nós agora passamos a ser o mal-estar. Né, como se nós é que tivéssemos ido a Portugal e sequestrado os portugueses para nos escravizar. Foi uma coisa que a gente forçou a barra. Aliás, tem um programa no Porta dos Fundos bem bacana. Não sei se vocês já viram os negros que os portugueses passam. Assim, e aí, não quer escravizar a gente, não? E o português, não, acho que não tem a ver, vai ser que pega mal. Não, pô, escraviza, a gente não gasta nada, a gente não vai trabalhar. Já que é assim, né, vamos escancarar, né? Então, acho que é esse projeto. A gente está na universidade, é para isso, para pensar que existe um projeto de Brasil, e esse projeto de Brasil só vai ser possível se a gente, todos, não são os negros, a sociedade brasileira entender que esse mal-estar civilizatório, esse trauma que a sociedade brasileira carrega, só vai render alguma coisa no dia que a gente considerar que o racismo existe e como é que a gente faz para eliminá-lo. Tá bom? Não, tem mais algumas perguntas. Vai dar 20 horas de vídeo. Eu queria saber um pouco sobre a sua opinião sobre o trabalho antirracista na universidade em geral. Olha, eu acho que de uns anos para cá isso tem aumentado, né? Mas ainda é uma gota d'água no oceano. A gente entra na universidade, mas a gente precisa entender que existe uma estrutura já na universidade que está estabelecida para que a gente entre, mas não permaneça, ou entre e vire branco, ou entre e fique quieto. Né? Eu lembro quando o Luiz fez o primeiro concurso para um professor de relações raciais, que foi quando a Mauri entrou, a briga que foi, porque o departamento dele não queria que tivesse concurso para relações étnico-raciais. A gente tem tanta disciplina faltando, como se alguém, né, deixasse de ser a sua formação, se faltasse a disciplina tal, X ou Y.